Cumprimento a amada igreja com as paz do Senhor Jesus. Amém. Está no ponto aí, Juninho? Amém, meus irmãos? Quem aqui precisa de graça? Jesus diz que a graça dele nos basta. Se a graça dele estiver sobre a nossa vida, ela é o suficiente para você cumprir o propósito da sua existência sobre essa terra e glorificar o nome dele. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos que está aqui. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estar aqui. É o pastor Pedro em Revelo, né? Voltou para o mundo real, né, pastor? Estava num passeio abençoado. E estamos felizes de estar aqui com os irmãos, todos os irmãos, que Deus possa abençoar de uma maneira poderosa. Amém? Mas eu tenho uma palavra aqui para compartilhar com os irmãos. Eu creio que Deus vai falar conosco, amém? Então, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 3. E a gente vai ler 3 versículos, o 27 e o 28. O 27 e o 28, acho que está bom. Carta que Paulo escreve aos crentes da Galácia, capítulo de número 3, versículo 27 e o 28. Amém? O 27 diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Amém? Agora a gente vai em Efésios capítulo 2, só para confirmar. E para nós basear aquilo que Deus colocou no nosso coração, para ministrar para a igreja, é o capítulo 2 da carta aos Efésios, e o versículo de número 14. Vamos pegar o 12, o 13 e aí a gente termina no 14. Amém? Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Só para concluir, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Amém? Irmãos, eu quero ministrar sobre o título de Você é abençoado ou bem-aventurado? E aí talvez você fale assim, pastor, as duas coisas é praticamente a mesma. Não é. É quase a mesma coisa. Mas ela vai se diferir
na sua característica, amém? Foi interessante o que o pastor disse aqui, que sobre a carta que ele escreve aos Tessalonicenses, e quando ele fala regozijai-vos sempre. E aí é difícil, né? Ter esse sempre é complicado. Mas, para os irmãos entenderem a linguagem em que Paulo escreve, você tem que entender o porquê que ele escreve dessa forma e qual é o seu entendimento para escrever uma coisa dessa. Porque Paulo ele não escreve isso como que zombando de alguém. Ele não escreve isso como alguém que, não tendo o que falar ou querendo falar de uma forma assim, diferenciada dos demais, ele vai, você regozije sempre, viu? Ele não vai dizer isso uma palavra da boca para fora. Ele vai falar com convicção de alguém que, por se tornar quem é, e por ter convicção de quem agora é, e para onde vai, e qual é o propósito que ele vive, então ele fala isso, você tem motivo para regozijar sempre. Então, regozije sempre. A gente vive uma, como é que eu falo assim, uma confusão de entendimento. Por quê? Porque a gente não sabe se a gente é bem-aventurado ou se somos abençoados da forma antiga. Só para os irmãos terem uma ideia. A história de Jó é bastante interessante porque a história de Jó ela não está calcada na lei. Então, quando Jó ele tem o testemunho dele dado pelo próprio Deus, falando que ele era um homem íntegro. E é interessante porque Deus vai falar assim de Jó. Deus não vai falar, você viu o Jó? Você viu aquele Jó? Você viu aquele homem? Não. Deus vai falar assim, você viu o meu servo Jó. Pronome possessivo, meu. Ele é meu. Por isso que teve toda aquela trabalheira para poder tocar nele. Porque era de Deus. Era dele, é meu servo, é meu. Quem aqui é de Jesus? Glória a Deus. Então Deus fala o meu. E aí a gente vai ver que Deus dá um testemunho tão lindo dele. Você viu, foge do mal e tal. E é uma benção. E aí dá uma invertida. Fala, vai lá e toca nele e acontece tudo aquilo que o povo conhece, né? A história de Jó. Mas presta bem atenção, o próprio Jó, e a gente viu isso ali, né? Estudando, ele se sentiu injustiçado. Por que ele se sentiu injustiçado? Porque ele cumpria, né? Um ritual. Ele cumpria ele fazia um culto a Deus, ele buscava de alguma forma se proteger de tudo, adorando e louvando a Deus. E quando vem as coisas para a vida dele, ele começa então, né, a falar, mas, e os amigos ainda acusando ele, ele então começa a falar, não, mas se tivesse um juiz aqui, ele ia ver que eu não tenho, que eu não devo isso. Que eu estou sendo cobrado do que eu não devo. E aí vai a conversa toda. Mas por que ele não entende? Porque ele entende que ele fez por merecer o bem e que o mal que estava vindo agora era um prejuízo pelo qual não deveria cair sobre ele. E isso, quem é que não pensa assim? Qualquer um de nós. Não é isso? Mas, no entanto, Jó passa por isso e Deus vai mostrar uma única coisa. O quê? Que tudo em nossa vida, seja bênção, seja não bênção, seja tudo, você levantou, tudo é misericórdia. Misericórdia. Mas qual que é a ideia da gente não entender, hoje em dia, qual é a nossa situação atual? O que somos hoje?
o que somos hoje? Que nós aqui somos hoje? Somos o quê? Não somos Israel? Somos igreja? Ou somos Israel? Somos igreja. Só que a gente ainda vive a dificuldade de entender as duas partes da revelação. O Antigo e o Novo. E por eu não me situar e não saber quem eu sou e aonde eu estou e o que eu faço parte agora, eu acabo colhendo muito prejuízo ou sofrendo muito com algumas situações. Presta bem atenção. Todos nós agora somos abençoados porque Deus cumpriu a promessa em Abraão e em Abraão todos seriam abençoados. Amém? Amém. Israel, ela nunca foi bem-aventurada. Israel, o povo de Deus, foi um povo abençoado. E o que fazia dos judeus, ou do povo de Israel, ser um povo abençoado? Não só a promessa que Deus fez a Abraão, como ao vir a sua descendência, Deus vai confirmar a sua palavra no seu filho, em Jacó, e assim por diante. Mas num determinado momento, Deus chega agora com o povo formado, com o seu povo já, o povo de Deus, o povo dele. Então ele vai falar, ele vai impor uma condição para que o povo não só tivesse a bênção sobre a sua vida, porque uma coisa é ser abençoado, ter a bênção lançada, e outra coisa é viver a bênção. Então, quando está todo o povo reunido, quando está todo o povo, né, ali reunido, que eles vieram lá do Egito, do deserto, então agora eles vão receber uma condição, que é o conhecido capítulo 28 de Deuteronômio. E aí a gente vai ver Deus dando uma condição. Né? Por quê? Porque Deus vai falar, ó, vocês vão ser abençoados, ele vai, certeza, vai falando tudo que vai acontecer, todas as bênçãos. Mas depois ele vai falar, se ouvires a minha palavra e obedecer. Então ele colocou uma condição. Né, pastor? E o povo sabia dessa condição, haja vista que quando eles estão passando por cativeiro, quando eles estão sendo levados cativo, isso tudo, o que vem de palavra para eles é o quê? É uma palavra de recordação acerca das bênçãos, para que eles lembrem que a bênção era condicional e que agora o prejuízo que eles estão levando, ou estão tomando ali, de ser tirado da terra, de ser tomado pelos inimigos de uma forma tão violenta, é culpa deles se virar contra Deus e não cumprir uma aliança, que era a condição da bênção. Amém? Então, o povo de Deus, ele caminhou assim até Jesus. Durante todo o Antigo Testamento, Deus vai revelar o seu poder. E você não vai ver a glória de Deus manifesta da maneira que é no Novo Testamento. Por quê? Porque no Antigo Testamento, através do poder de Deus, ele vai descer no meio do povo, ele vai abençoar o povo, ele vai proteger o povo, guardar, ele vai fazer coisas tremendas, até chegar Jesus. Chega Jesus, agora ele não só manifesta o seu poder, como agora ele faz questão de manifestar a sua glória. Abençoado significa, a palavra abençoado, significa aquele que tem
uma das coisas que significa. Aquele que tem, né, em abundância, ou aquele que carrega algo que lhe vai trazer bens. Ou ele já tem na mão e ele é abençoado, ou ele é abençoado porque ele vai herdar. Amém? Já bem-aventurado, que é Macários no grego, ele vai aparecer no Novo Testamento, não agora como uma bênção comum, mas no Novo Testamento essa palavra vai aparecer para definir a bem-aventurança como alegria, ou um estado de alegria ou de satisfação, que só vem de Deus. É para definir, entendeu? Então, quando fala, ó, ele é bem-aventurado, o bem-aventurado ali, a pessoa que é bem-aventurada, ela não é bem-aventurada porque ela tem, ou porque ela é, ou por... Não. É um estado de espírito, de convicção, não do que ela tem em termos visíveis, mas do que ela recebeu em termos espirituais. E ela tem convicção nisso. Então ela é bem-aventurada. Então, se lá, para ser abençoado, tinha toda aquela condição, agora, para ser bem-aventurado, a coisa muda. E as coisas as pessoas não entendem. Como assim não entendem? Presta bem atenção. Todo judeu é abençoado e leva a bênção de Abraão. Amém? Só que presta bem atenção numa coisa que eu vou dizer, que essa é a dificuldade do povo, a maioria deles. Hoje, a partir de Jesus Cristo, presta bem atenção nisso. Se um judeu, que ele fizer um exame de sangue lá, que ele é purinho, lá de Jacó para cá, ele é judeu puro. Ele aceitou Jesus, ele é igreja. Entendeu? Amém? Por quê? Porque em Cristo agora somos um povo só e somos igreja. Eu sei que a gente gosta de falar do novo Israel. Quanto a povo escolhido, povo de boas obras, quanto a um povo, somos um novo Israel. Mas, no entanto, quanto à nossa identidade, quem somos? Somos igreja. Então, você tem que entender que você não é agora abençoado daquela forma. Então, não é porque você não pode cobrar e não pode ter expectativas, porque tem muita gente que busca isso. Ele começa a praticar algo e começa a ter uma expectativa de que o que eu faço dá resultado. O que eu faço obriga Deus a dar o resultado que eu espero. Ou o que eu faço com a minha boa vontade ou com muita convicção vai fazer com que aquilo dê resultado, entendeu? Da forma com que eu planejei. Era o caso aqui, do Antigo Testamento. Ele sabia que quando obedecesse a Deus, o quê? Os bichos iam criar uma bênção, que a terra, se eles semeassem no asfalto, ia dar. Ele sabia disso. Da mesma forma que ele sabia, quando pagava caro, o porquê que era. Agora, a bem-aventurança muda. Então, vamos lá no capítulo 28 primeiro, para a gente pegar alguns capítulo 28 de Deuteronômio. Vamos pegar algumas coisinhas lá, para você ver se você não pensa assim ainda hoje, e depois a gente vai ver acerca da bem-aventurança. E aí, se você sair com esse entendimento, sua vida pode mudar de uma forma poderosa. Amém? O capítulo 28 ele começa assim: será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira, bendito serás
ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua. E aí vai. Você viu aqui? Então, olha para você ver que coisa interessante. O que muitos buscam hoje? Isso aqui, ó. Bendito serás na cidade. O que é ser bendito na cidade? O que é uma pessoa bendita na cidade? Honrada. No entanto, mas o que faz hoje uma pessoa ser bendita e honrada na cidade? Nem sempre. Aí é que tá, tipo assim, um caráter honrado já seria o suficiente. Amém? Mas o que faz a pessoa ser o destaque hoje na cidade é o quê? Ela ser abençoada a ponto de ter em abundância, isso vai ficar evidente, e porque está em evidência, ele é, aquele cara, que ele é um abençoado, ele é próspero. Amém? Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da terra, o fruto dos teus animais. Qualquer um hoje. Ninguém sai plantar, colocar as coisas aí e plantar, na intenção de não colher nada, amém? Então, tudo que ele planta, ele espera mas, no entanto, quando não vem, o que acontece? Às vezes você planta, não dá. Às vezes a roça morre. Às vezes vem uma praga, às vezes acontece alguma coisa. O que acontece? Aqui, se eles tivessem obediência, era certeza que ia dar. Hoje, tem crente que ele planta alguma coisa e às vezes não dá nada. Aí ele vai invocar o capítulo 28. Ele vai falar assim, aí, ó. O Senhor falou que se eu andar certinho, obediente, ó. Tudo que eu plantasse ia dar, como é que agora não deu? Vamos atualizar a coisa? O Senhor falou que se eu desse o dízimo na igreja, nada ia faltar, eu não ia passar aperto, ia ter fartura. Eu dou o dízimo certinho, e de vez em quando o negócio estreita, como é que faz? E aí? Por quê? Porque a gente está acostumado a ter uma condição favorável a nós, para que a gente possa, presta bem atenção, alcançar o que a gente deseja de Deus. Amém? Aqui fala que ele vai colocar os inimigos feridos diante de Israel. Tipo assim, quando eles se levantarem contra vocês não vão nem brigar. Quando eles levantar contra vocês, eles já vão vir já machucado, ferido, já não vai nem precisar usar espada quase. E não aconteceu isso no Antigo Testamento? Nessa peleja não tereis que pelejar e aquela coisa toda? Teve ou não teve? Amém. Quantos de nós hoje que fica aborrecido, e já vai lá, Jesus. Porque o irmão, que era irmão até ontem, ele vira inimigo. Ele vira inimigo. Então, aí ele vai para o joelho, para que Deus traga o inimigo diante dele ferido, machucado, humilhado. Isso era lá. Isso é eu invocar a bênção. Isso é eu querer andar à base de troca com Jesus. Isso é tão interessante isso, irmãos, que presta atenção. Quando Deus abençoou Abraão, presta bem atenção nisso. Deus chegou para Abraão e falou assim, sai da tua terra, da sua parentela, tal, você vai ser uma bênção e tal. Não foi isso que ele falou? Falou, qual era a bênção de Abraão? Ser pai de multidão. Você vai ser pai de...
Todas as nações aqui serão abençoadas através de ti, amém? Não é isso? Quando Deus falou, você vai ser pai, o que ele correu fazer? Arrumar filho. Deus falou que ele ia ser pai. Deus não chegou e falou, ó, Abraão, eu vou te dar um filho. Lê o texto. Não. Abraão, você vai ser pai. Aí ele correu querer um filho. Porque quando Deus fala que nós vai ser alguma coisa, a gente corre atrás para ter alguma coisa. Aí foi 25 anos para Deus fazer Abraão pai, para depois dar um filho. Por quê? Porque tem gente que tem filho, mas não é pai. E tem gente que já é pai, mas ainda não tem o filho prometido. Então, se Deus fala para você, ó, eu vou fazer de ti uma esposa, fica tranquila. Na hora que você estiver pronta, o esposo chega. Não precisa correr atrás do esposo para fazer a revelação acontecer. Da mesma forma, se Deus falou que você vai ser marido, o sorteiro daí, não precisa, Deus falou que eu vou ser um marido. E sair correndo atrás de uma mulher aí para casar logo. Não. A hora que você estiver pronto, a esposa chega. E da mesma forma, mas Abraão, ele correu fazer para ter o que Deus falou que ele ia ser. Você vai ser pai, meu querido, o filho. Se ele falou que eu sou pai, como é que eu posso ser pai sem ter filho? Então, quer dizer, se ele garantiu, a palavra dele sobre a vida era ser pai, uma hora o filho ia chegar. Nem que fosse com 200 anos. Entendeu? Então, nós somos do mesmo jeito. A gente pega uma palavra ou algo a respeito daquilo que Deus deseja acerca de nós, e aí você já entende que isso é um sinal para sair por aí. Aí você planeja, você faz de tudo, né? Fala, não, porque tudo isso está galgado nessa condição. Já foi liberada uma palavra, então agora não tem eu. Amém? Então, se nós não somos Israel, somos igreja, somos bem-aventurados. A gente é privilegiado. Por quê? Porque a gente é feliz independente da condição. A igreja só não é feliz, ela está triste hoje, porque ela não sabe a condição dela. E ela não valoriza o privilégio. Essa é a questão. Tudo aquilo que você olha para trás e que você regozija que Deus fez com Abraão, através do povo de Israel, quando o Messias prometido chega, o que acontece? É aquilo que eu falei, o judeu que hoje se converte, ele é igreja, que nem nós. Por isso que é um povo só. Mas e aqueles que não aceitaram o Messias, o que aconteceu? E por que não aceitaram o Messias? Porque o Evangelho é vergonhoso para os judeus. É vergonha. E para os gregos é o quê? Loucura. Só tem dois jeitos de você ser igreja. Ser louco e não ter medo de passar vergonha. Por quê? Porque para o judeu é vergonha e para o gentil é o quê? Loucura, mas para nós é o quê? Poder de Deus. E o que a gente faz hoje? Em vez de dar uma de louco e deixar os outros achar que a gente é louco, a gente então quer entregar um evangelho compreensível, de entendimento para as pessoas. Então a gente não vive nem a bênção e nem somos bem-aventurados, como é a nossa condição hoje. Olha que interessante, lá atrás, no passado,
O forte era Davi, que matou o Golias. Quem diria que o moço daquele lá ia matar Golias? Certo? O que é o forte hoje? O que é ser forte hoje? O que nos faz forte hoje? O que é que nos dá uma condição de ser forte hoje? Você vê que é loucura. É a fraqueza. Paulo, ele vai falar. Paulo vai falar, por isso eu me glorio nas minhas fraquezas, porque é na fraqueza que se aperfeiçoa o quê? Hã? Quando é que você é forte? Vamos lá ver agora o que é ser bem-aventurado, depois a gente vai juntar tudo e vai encerrar a mensagem em nome de Jesus. Capítulo 5 de Mateus. Isso. Os irmãos já estão atentos já. E aí você vai ver qual que é a nossa crise. Amém? Vamos lá. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. E aí vem os bem-aventurados. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados o quê? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E aí ele vai falar quem somos. Vós sois o sal da terra. Isso o sal foi insípido, com o que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois luz, a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos. É uma cópia de Deuteronômio 28? Hã? É o quê? O pastor falou ali. É o oposto. Agora, não é o poder de Deus, como lá no Antigo Testamento. Agora é a glória de Deus que manifestou em Cristo e que se manifesta em todo aquele que o aceita como o único e suficiente Salvador e que se veste dele. Não se dá para invocar direito
Quando Jesus, ele chega e fala para cada um de nós: aquele que quer vir após mim, tome a tua cruz e... Toda cruz só é cruz quando ela é injusta. A cruz de Cristo foi injusta. Toda cruz ela é injusta. E Jesus está falando: pega a sua cruz e siga-me. Toda cruz ela é injusta. O que significa? Você só pode falar que algo é cruz na sua vida para você carregar quando você está sofrendo injustiça. Não quando você está colhendo uma má semeadura. Não. Isso aqui é uma cruz na minha vida. Não, mas é porque lá atrás você plantou. Agora você só está colhendo, não é nada de cruz. Nossa, que fardo pesado. Olha esse. Então, mas se você olhar um pouquinho para trás, você vai ver onde que foi a semeadura equivocada. Agora, a cruz que a gente tem que carregar hoje é da injustiça. Que injustiça é essa? É de sofrer acusação, é de sofrer falatório, é de sofrer perseguição, de sofrer prisão. É nisso tudo. E nisso tudo gloria o nome do Senhor. Mas a ideia que a gente tem é que a gente tem que ser livre de tudo. E que a gente tem que ser abençoado em tudo. E que a gente tem que ter um punhado de coisa visível à nossa órbita, para que as pessoas, olha, ali vai um homem de Deus. Ninguém fala mal dele, ele tem uma casa boa, tem carro bom, dinheiro, tem um bom dinheiro, é famoso, conhecido. E, nossa, irmãos, as pessoas falar mal não quer dizer que o seu caráter é mau. Pode ser que seja uma injustiça. E isso glorifica o nome do Senhor. De maneira nenhuma o escandaliza. O que escandaliza é o que falam e é verdade. Isso que é o problema. Pastor? O que fala e é verdade. O que falam para denigrir não só você, mas a fé que você carrega, glorifica o nome do Senhor e não tira o brilho. Mas o que a gente pensa acerca de ser igreja hoje? É de sobressair como Israel sobressaía diante das nações. Não é para isso que Jesus nos fez. Jesus, para mostrar a glória dele, e é isso que Paulo vai ensinar nas suas cartas, é o quê? É a nossa capacidade de absorção, ou de absorção do sofrimento. Igreja foi feita para sofrer. É a verdade, meu amigo. Desculpa eu falar a verdade para você. Desculpa. Desculpa. Igreja de Cristo. Somos corpo dele. Corpo. E ele nos fez para quê? Para absorver. O que a gente recebe de Cristo, quando estamos vestidos de Cristo, é a capacidade de absorção do quê? Do sofrimento. Absorver o sofrimento para amenizar o sofrimento do outro. Porque Cristo fez. Ele assumiu o sofrimento de todo mundo para dar uma oportunidade de ter paz. Que ele fala: minha paz vos dou. Eu pego toda a tribulação, pego tudo aquilo que faz mal e trago paz. A minha paz vos dou. Por que ele deu? Porque ele trocou. Então, qual que é o normal da igreja? É isso aqui. E quem é uma pessoa bem-aventurada hoje, vivendo o evangelho de Cristo, é quem vive isso aqui. É quem vive sendo perseguido. É quem vive sendo caluniado. É quem vive sendo desprezado. E principalmente numa característica do crente de Cristo. O quê? Com tudo isso, é sempre humilde e prestativo. Então, por isso que nós, muitos de nós quando eu falo, nós quanto igreja,
A gente gosta mais do Antigo Testamento do que do Novo. A gente gosta mais do Antigo Testamento do que do Novo. Por quê? Porque lá ele vai trazer um certo conforto. De que, você viu, ele falou que vai pôr eu por cabeça, não por cauda, e tal, e tal, e tal. Então quer dizer que, né, traz toda uma. Não. E nós, quanto igreja, corpo de Cristo. Continua manifestando o quê? A glória de Deus. E não onde é que a glória de Deus se manifesta? Na exaltação, na humilhação. Por isso que eu cantei aquele louvor lá. A gente precisa de graça. Todos nós precisamos de graça e muita graça. Porque se a graça dele nos basta, se faltar graça, então acabou tudo. Mas se tem graça dele sobre a sua vida, sobre a nossa vida, é para te fazer mais do que vencedor. E o que nos faz mais do que vencedor hoje, presta bem atenção, não é vencer o externo, é vencer a si próprio. Manifestar a glória de Jesus hoje, a glória de Deus. Por que a igreja ela está sendo formada, adornada, ela está sendo preparada para a volta de Cristo? Por que fala dos adornos? Por que fala? O que são todos aqueles preparativos para que a igreja chegue perfeita diante do Pai? Ali está falando de virtude. Está falando da nossa capacidade de responder à altura de Cristo. Qual é a sua capacidade hoje de resposta? Você responde à circunstância hoje à altura de Cristo? Ou você responde à sua própria altura? Diante da circunstância. Só para você ter uma ideia, o diabo nunca foi contra Jesus, ele foi pró-Jesus. Haja vista que quando alguém foi defender Jesus do martírio, e esse cidadão era Pedro, charado pastor, ele vai olhar para Pedro e falar, para trás de mim, Satanás. E ele estava falando alguma coisa ruim, algum palavrão, foi um palavrão que ele soltou? Hã? Pedro soltou um palavrão para Deus chamar de Satanás? Não. Sabe o que fez Jesus olhar para Pedro e falar, para trás de mim, Satanás? Foi Pedro falar assim, eu não vou deixar o senhor morrer, não. Nós não vai deixar porque o senhor é gente boa, o senhor é muito bom, o senhor atende todo mundo, o senhor cura, o senhor prega, o senhor dirige o culto, o senhor anda na água, o senhor faz tudo. Não vai deixar o senhor morrer? Claro que não. Ele fala, para sair de mim, Satanás. Sabe por quê? Porque só tem um que, sendo a favor de você, é totalmente contra. Que é o diabo. A única coisa que ele não quer é que você cumpra a vontade de Deus. A igreja, ela está tomada de uma mensagem demoníaca que tira ela do propósito. Só que é uma mensagem que alegra. Que é uma mensagem que alisa o brilho da igreja. Então ela acaba se entregando. Em vez dela olhar para essa mensagem e falar, para trás de mim, Satanás, eu vou cumprir o propósito. Ela fala, ufa, ainda bem que tem alguém que tem dó de mim. Pedro, ainda bem. Nossa, olha, Pedro, se eu não tivesse o 100, Pedro, estava lascado.
Foi isso que Jesus falou para ele? Então toma cuidado, meu querido. Quando você achar que tem alguém, ou tem uma voz aí, né, te incentivando tanto para o seu próprio triunfo, cuidado para não estar tirando você do propósito de Deus. Por quê? Porque o triunfo de Jesus era cumprir a vontade de Deus. E a vontade do Pai era que ele bebesse o cálice da ira, subindo na cruz, se entregando pelos pecados alheios. Jesus não morreu porque pecou, ele morreu porque assumiu o pecado de outro. E ele não diz que ele amava fazer isso, ele fala assim, não é que eu amo, o Pai ama, e por isso ele enviou eu. E eu estou aqui para cumprir a vontade do Pai. E que seja feita a vontade do Pai. E quando ele está chorando lá, que ele sente o sangue saindo nos seus poros, ele vai falar, Pai, se tiver um outro jeito, uma outra forma, que ele sabia que não tinha, ele fala, o senhor pode até fazer, mas, já que chegou até aqui, o senhor não mudou de ideia, faz do jeito que o senhor quiser. Muitos de nós, eu sei que tem muitos novos convertidos, tem muita gente que ainda não tem entendimento do propósito, que ainda nunca foi cobrado por Deus, que ainda não sofreu aí um confronto ainda de vontade de Deus na sua vida. Eu sei que tem alguns, mas eu sei também que tem gente aqui, tem gente vendo, talvez, eu acho que está vendo hoje, que já passou por esse desafio, já passou por esse vale de decisão e está brigando com Deus para poder ver se muda ele de ideia. Por quê? Porque tem uma receita melhor, tem uma forma diferente, mais suave, mais leve. Por que você acha que para alguém ter uma doutrina de triunfalismo, para alguém ter uma doutrina de o evangelho de prosperidade, o evangelho ele é de prosperidade, todo mundo prospera no evangelho, aos moldes de Cristo, mas a prosperidade, por quê? Vai ver se o nome do templo vai ter nome de Templo de Jesus Cristo. Não pode ter. Vai ter que ter outro nome. Vai ter que dar outro título no templo. Porque ninguém vai conseguir fazer um templo e colocar Templo de Jesus Cristo para pregar um evangelho que não o revela. Por isso que Deus ele não aceita. A palavra fala, habitar em templo feito por mãos de homens. E aonde é que ele escolheu habitar? Para que pudesse fazer o quê? Revelar a sua glória dentro de nós, para revelar a glória dele, dentro de nós, para revelar a glória dele, dentro de nós, para revelar a glória dele. Não é externo para dentro, é de dentro para fora. É daqui para lá, não é de lá para cá. Então tem vários momentos em que eu poderia me alegrar, como Paulo ele vai dizer, que ele fica feliz, ele se alegra nas perseguições, nas prisões, em tudo. Por quê? Porque ele tem esse entendimento. Por isso que ele vai orientar a palavra de dizendo, regozijai-vos em tudo.
pelo privilégio de ser igreja capacitada, edificada sobre a rocha, para vencer, não sobressaindo, absorvendo. Quem aqui quer ser bem-aventurado? Todos somos. Mas a receita está dada aí, da bem-aventurança. Amém? Outro dia eu até falei na teologia, lá eu vi um papo estranho, pastor. Um cidadão falou assim que ele queria fazer um transplante uma transfusão de sangue e queria pegar um judeu para fazer essa transfusão de sangue, que não sei quem que saiu com essa história aí, para ele poder, irmãos, tomar posse das promessas dos judeus. Presta bem atenção. Se tem alguém que é abençoado aqui, pelo qual você podia ficar feliz 24 horas por dia, somos nós, igreja de Cristo. A palavra fala que Ele nos amou primeiro. A palavra fala que tudo foi feito para que Ele pudesse revelar e chegar até nós e habitar em nós. E aí a gente joga esse privilégio para voltar lá atrás e querer viver uma coisa momentânea e corriqueira, pelo qual só debilitou o homem em toda a história. Então, viva em nome de Jesus o seu chamado. Viva em nome de Jesus a vida que Deus tem para você, quanto a cristão, quanto a filho de Deus. E deixa o Espírito Santo iluminar o seu ser e a glória dele transparecer em nome de Jesus.